Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai desvendar a história de uma das maiores viradas corporativas da era da tecnologia. Sabe, aquele conto de uma gigante que foi encurralada e de repente se tornou líder incontestável? Vamos entender os detalhes. Como que o Google, que parecia ter perdido completamente o rumo, deu a volta por cima e se consolidou na liderança da primeira grande guerra da inteligência artificial? Olha, tudo começou bem aqui, novembro de 2022. A OpenAI lança o ChatGPT e o mundo simplesmente muda. Para ter uma ideia, em apenas 5 dias, 1 milhão de pessoas se inscreveram para usar a ferramenta. 1 milhão. Para o Google, isso não era só um concorrente novo pintando na área, não. Era uma ameaça existencial. O negócio principal deles, a busca, que gerou mais de 250 bilhões de dólares naquele ano, de repente estava em risco. A percepção do mercado era claríssima. O gigante parecia lento, obsoleto, e a OpenAI era o futuro. A pressão era, sim, imensa, e a resposta inicial do Google, para ser bem sincero, foi um desastre. Vamos ver agora como a tentativa de reagir rápido quase colocou tudo a perder, sabe? Marcando o ponto mais baixo da empresa nessa jornada toda. Em fevereiro de 2023, o Google correu para lançar o seu próprio chatbot, o Bard. Mas sabe como é? A pressa foi inimiga da perfeição. No próprio vídeo promocional de lançamento, o Bard cometeu um erro factual, grosseiro. Ele afirmou, de forma errada, que o telescópio espacial James Webb tinha tirado as primeiras imagens de um planeta fora do nosso sistema solar. Foi um tropeço humilhante, transmitido para o mundo inteiro ver. E o mercado financeiro? Esse não perdoou. A reação foi imediata e foi brutal. Depois do erro do Bard, as ações da Alphabet, que é a empresa mãe do Google, despencaram 8% em um único dia. Isso é uma perda de valor de mercado de mais de 100 bilhões de dólares. Era um sinal claríssimo da desconfiança de Wall Street. E essa era a pergunta que ecoava em todo lugar. De repente, o Google, a empresa que definiu a inovação na internet por 2 décadas, era vista como uma seguidora, uma empresa que talvez tivesse ficado para trás na próxima grande onda da tecnologia. A dúvida sobre o futuro deles era real, era palpável. Mas lá dentro do Google, a crise acabou gerando uma reação poderosa. A primeira grande jogada estratégica veio em 2023. A fusão das suas 2 principais divisões de IA, a Google Brain e a DeepMind. Essas 2 equipes, que antes competiam internamente por recursos, por prestígio, foram unificadas. O objetivo era claro: acabar com a redundância e criar uma unicamente focada sobre a liderança do lendário Demis Hassabis, para acelerar, e muito, o ciclo entre a pesquisa pura e o produto final. E aí veio um movimento que sinalizou uma mudança cultural profunda. O cofundador Sergey Brin, que estava meio aposentado, voltou à ativa. Ele mergulhou de cabeça no código, trabalhando direto nos modelos de IA, caçando bugs e empurrando as equipes. Foi a troca daquela cautela acadêmica pela velocidade de startup. O recado era muito claro: a era da complacência tinha acabado. Pois é. Enquanto o mundo via o Google tropeçar em público, a empresa estava quietinha, construindo uma vantagem fundamental nos bastidores. Uma vantagem que ninguém mais tinha e que, olha, ia se provar decisiva. Vamos entrar nos detalhes técnicos agora. O segredo estava no hardware. Por mais de uma década, enquanto a indústria de IA se tornava dependente das caríssimas e escassas GPUs da NVIDIA, o Google estava investindo bilhões no desenvolvimento dos seus próprios chips customizados para IA, os TPUs. Era uma aposta de longo prazo que estava prestes a se tornar o motor da sua recuperação e do seu domínio. Mas afinal, o que é uma TPU? Pensa assim, uma GPU da NVIDIA é como um motor de carro esportivo de altíssima performance. É muito potente, é versátil. Já uma TPU, ou unidade de processamento tensorial, é como um motor de Fórmula 1. Ele não foi feito para ser versátil, ele foi construído sob medida para uma única tarefa: fazer aqueles cálculos matemáticos massivos, as operações de tensor, que são a base dos modelos de IA, com a máxima velocidade e eficiência energética possíveis. E a diferença, gente, é impressionante. O chip mais recente do Google, o TPU V6e, oferece até 4 vezes mais performance por dólar, se a gente comparar com as soluções da NVIDIA. E mais, ele é cerca de 60% mais eficiente em energia. Isso significa que o Google podia treinar e rodar seus modelos de IA de forma massiva a um custo muito, mas muito menor, e com uma escala que seus concorrentes que dependiam de hardware de terceiros simplesmente não conseguiam alcançar. Uma pausa rápida aqui para a gente otimizar nosso algoritmo.
Pessoal, se estiverem gostando desta análise, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Isso ajuda muito a gente a continuar treinando nossos modelos para produzir conteúdo como este. Valeu? Agora, de volta à virada. Com a casa em ordem e uma vantagem de hardware consolidada, era hora de mostrar os resultados. E eles vieram de forma explosiva. Primeiro com um sucesso que ninguém esperava e depois com a reinvenção do seu produto mais importante. Em agosto de 2025, uma gerente de projetos do Google precisava de um nome para subir um novo gerador de imagens para uma plataforma de testes. Eram 2:30 da manhã. Ela inventou um nome ali na hora, Nano Banana. Em poucos dias, o Nano Banana explodiu. Virou número 1 nos rankings de performance, foi tendência mundial. A demanda foi tão alta que o Google teve que pegar empréstimos de tempo de servidor para dar conta. Foi a prova de que a nova agilidade da empresa estava funcionando. O sucesso do Nano Banana foi um catalisador. O aplicativo Gemini do Google viu seu número de usuários disparar. Em outubro de 2025, só 2 meses depois do lançamento do Viral, o app já tinha alcançado a marca impressionante de 650 milhões de usuários ativos mensais, um crescimento aceleradíssimo. E ao mesmo tempo, o Google atacou sua maior vulnerabilidade, a busca. Através do projeto Magi, eles integraram resumos gerados por IA, os AI Overviews, direto no topo dos resultados. Foi uma jogada de mestre. Eles conseguiram aumentar o engajamento e a satisfação do usuário, com as pessoas fazendo buscas mais complexas, sem canibalizar a receita de anúncios. Protegeram a galinha dos ovos de ouro. A virada já estava acontecendo, mas o golpe de misericórdia, esse ainda estava por vir. Era hora de mostrar ao mundo não só que o Google estava de volta ao jogo, mas que tinha o melhor modelo de IA do planeta. Em novembro de 2025, o Google lança o Gemini 3 Pro, e os resultados foram, assim, avassaladores. Ele superou o GPT 5.2 da OpenAI em vários benchmarks críticos. A superioridade técnica era evidente, principalmente na capacidade de entender múltiplos tipos de dados, texto, imagem, até vídeo a 60 frames por segundo, e na sua memória, com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Para ter uma ideia do que isso significa, é como dar ao modelo a capacidade de ler e lembrar de um livro de mais de 1.500 páginas, de uma só vez, o dobro dos concorrentes. E Wall Street, que antes punia a empresa, agora aplaudia de pé. As ações da Alphabet dispararam mais de 65% ao longo de 2025, um desempenho superior ao de gigantes como Microsoft e Apple. As receitas trimestrais passaram dos 100 bilhões de dólares pela primeira vez. A confiança estava completamente restaurada. O Google passou de atrasado para líder incontestável. E aqui está a vantagem final, e talvez a mais poderosa do Google: a escala. O Gemini não era só um chatbot concorrendo com o GPT, ele se tornou um motor de IA onipresente em todo o ecossistema do Google. Tá no Android, tá no YouTube, na busca, no Google Cloud. Eles transformaram a IA de ponta numa utilidade universal, disponível para bilhões de pessoas, de uma forma que nenhum outro concorrente conseguiria replicar. E assim, a gente chega a janeiro de 2026. A volta por cima está completa. Com uma combinação letal de hardware proprietário e eficiente, os modelos de IA mais capazes do mercado e uma capacidade de distribuição global inigualável, o Google não só sobreviveu à ameaça existencial, como emergiu como grande vencedor da primeira batalha da era da IA generativa. Mas e agora? Fica a pergunta para todo mundo que está acompanhando. O que pensar da estratégia do Google? Será que essa liderança deles está garantida ou a velocidade da inovação em IA pode trazer um novo desafiante do nada, assim como a OpenAI surgiu? Deixem as opiniões nos comentários. Muito obrigado e até a próxima análise.